os grandes momentos do Vasco da Gama, das conquistas estaduais, as vitórias internacionais. O Vasco da Gama foi fundado em 21 de agosto de 1898, na cidade do Rio de Janeiro. É um dos mais tradicionais clubes do país, com uma enorme torcida e muitas conquistas nacionais e internacionais. Uma das histórias mais famosas do Vasco da Gama é a conquista da Copa Libertadores da América em 1998. Na época, o time era comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e contava com alguns jogadores como Romário, Juninho Paulista e Donizete. O Vasco chegou à final da competição contra o Barcelona, do Equador, e venceu o primeiro jogo por 2-1. No segundo jogo, disputado no estádio do Maracanã, o Vasco venceu por 3-0, tornando-se o primeiro clube brasileiro a conquistar a Copa Libertadores depois de 32 anos. Outra história marcante na história do Vasco da Gama foi a conquista do título brasileiro de 1997. O time, que contava com jogadores como Romário, Donizete e Edmundo, liderou a competição desde o início e chegou à final contra o Grêmio. O jogo foi disputado no estádio do Maracanã e terminou empatando em 1-1, mas o Vasco venceu nos pênaltis e conquistou o título. Hoje, o Vasco da Gama continua sendo um dos mais importantes clubes de futebol brasileiro, com uma torcida apaixonada e muitas glórias do passado. Além das conquistas da Copa Libertadores e do título brasileiro, o Vasco da Gama também tem outros momentos importantes em sua história. Um deles foi a conquista da Taça Guanabara, em 1977. Na época, o Vasco da Gama era treinado pelo Tele Santana e contava com jogadores como Nilton Santos e Hércules. O time venceu a final da competição contra o Flamengo por 2-1, lá no estádio do Maracanã, e conquistou o título estadual pela primeira vez. Outra história marcante foi a conquista da Taça Rio em 1989. O Vasco da Gama enfrentou o Flamengo na final e venceu por 2-1, no estádio do Maracanã. O time era treinado pelo Carlos Alberto Silva e contava com jogadores como Zé Carlos, Bebeto e Donizete. Além dessas conquistas, o Vasco da Gama também tem vários títulos nacionais e internacionais, como a Recopa Sul-Americana, a Copa Mercosul e a Copa do Brasil. O clube também já foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e tem uma rica história no futebol nacional e internacional. Além das conquistas mencionadas anteriormente, o Vasco da Gama também tem outros momentos importantes em sua história. Uma das histórias mais marcantes foi a final da Copa do Brasil de 2011. O Vasco da Gama enfrentou o Corinthians na final e venceu por 2-1, que foi lá no estádio do Maracanã, tornando-se o primeiro clube a conquistar a Copa do Brasil depois de 12 anos. O time era treinado pelo Adilson Batista e contava com jogadores como Felipe, Juninho Pernambucano e Éder Luiz. Outra história importante também foi a conquista da Recopa, a Sul-Americana de 1998. O Vasco da Gama enfrentou o River Plate da Argentina na final e venceu por 1-0, no estádio do Maracanã. O time era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo e contava com jogadores como Romário, Juninho Paulista e Donizete. Além dessas conquistas, o Vasco da Gama também tem outras histórias marcantes, como a sua participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2000. Quando chegou às semifinais da competição, a sua conquista da Taça Guanabara em 2015. Após 12 anos sem vencer o título estadual. O clube também tem uma rica história no futebol nacional e internacional e continua sendo um dos maiores e mais importantes clubes do Brasil. E aí, vascaíno, o que você está achando de relembrar esses momentos históricos do nosso clube? Você vivenciou ou só ficou sabendo pelos mais velhos? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. O Vasco da Gama também tem um programa de responsabilidade social chamado Vasco Solidário, que promove ações de cidadania e assistência social em diferentes áreas, como saúde, esporte, lazer, educação e cultura. O programa atende a cerca de 20 mil pessoas por ano em comunidades carentes da região do Rio de Janeiro. Além disso, o Vasco da Gama possui um estádio próprio, que é o estádio lá do São Januário, que é o mais importante do país e tem capacidade para mais de 25 mil pessoas. O estádio já sediou jogos importantes da seleção brasileira e de outros clubes nacionais e internacionais. O Vasco da Gama também possui um programa de sócio-torcedor, que oferece vantagens e descontos para os torcedores que aderem ao programa, além da participação em ações sociais e eventos exclusivos para os sócios. Você conhece o programa Sócio Torcedor do Vasco?
Bom, principalmente vascaínos que não moram no Rio de Janeiro não devem conhecer. O programa Sócio Torcedor do Vasco da Gama é um programa de fidelidade que oferece vantagens e descontos para torcedores que aderirem ao programa. Ao se tornar sócio torcedor, os participantes recebem descontos em produtos e serviços oferecidos pelo clube, como ingresso para jogos, produtos oficiais, acesso a eventos exclusivos e participação em sorteios e promoções. O programa Sócio Torcedor do Vasco da Gama é dividido em diferentes níveis, cada um com vantagens específicas. Os níveis incluem o Sócio Torcedor Básico, que oferece descontos e produtos e serviços do clube, o Sócio Torcedor Premium, que oferece acesso a eventos exclusivos e a prioridade na compra de ingressos, Sócio Torcedor Elite, que oferece acesso a áreas exclusivas, que são áreas VIPs, nos jogos e outras vantagens exclusivas. Além das vantagens e descontos, o programa Sócio Torcedor do Vasco da Gama também permite que os participantes participem de ações de marketing e eventos exclusivos para sócios, como visitas ao centro de treinamento do clube e encontro com jogadores e funcionários. O programa também permite que os sócios tenham voz ativa na gestão do clube, participando das assembleias e votando em projetos sociais. Muitos jogadores importantes passaram pelo clube. Alguns dos principais jogadores do Vasco da Gama incluem o Romário, que foi considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. O Romário passou pelo Vasco da Gama em 3 oportunidades e ajudou o clube a conquistar títulos importantes, como a Copa Libertadores e o título brasileiro. O Juninho Pernambucano, considerado um dos melhores meio-campistas de todos os tempos. Juninho passou pelo Vasco da Gama entre 2000 e 2005 e ajudou o clube a conquistar títulos importantes como a Copa Mercosul, a Recopa Sul-Americana. Edmundo, conhecido como o Animal. Edmundo foi um atacante importante para o Vasco da Gama e ajudou o clube a conquistar o título brasileiro de 1997. Bebeto, outro grande jogador que passou pelo Vasco da Gama. Bebeto ajudou ao clube a conquistar títulos importantes, como Taça Guanabara e a Recopa Sul-Americana. Nilton Santos, um dos maiores laterais de todos os tempos. Nilton Santos passou pelo Vasco da Gama entre 1955 e 1964. Ajudou o clube a conquistar títulos importantes também, como a Taça Guanabara. Esses são apenas alguns exemplos de jogadores que fizeram parte da história do Vasco da Gama. O clube teve muitos outros jogadores importantes ao longo dos anos.